Estamos começando agora o nosso programa O Povo de Deus. E como é bom saber que falamos também para o povo de Deus, que é você. O que vamos ter neste programa de hoje? O Santo do Dia. Como é bom a gente acompanhar a história dos grandes amigos de Deus, que são os santos. Vamos ter também o Evangelho do Dia. Mas neste programa, vamos ter os catequistas da nossa cidade de Caxias falando para nós. Eles são pontes entre as pessoas, seus catequizandos, e a igreja, entre as pessoas e Deus. Vamos conhecer neste programa sua missão bonita de ser catequista. Por isso, mande o link deste programa também para todas as pessoas, para que acompanhe e escute os nossos amigos. Também nesse programa, vamos ter essa visão de Brasil. Vamos ter as notícias da CNBB e do Vatican News. Fique conosco. Vamos agora ao Santo do Dia. Hoje, dia 29 de janeiro, dia de São Pedro Nolasco. Nos séculos XII e XIII havia ainda muitas guerras entre povos que queriam dominar determinados territórios. Mas em evidência, nesta época, estava a luta entre árabes e a parte dos povos que viviam junto ao Mediterrâneo. Assim, os árabes haviam conquistado parte da Espanha, tinham sob seu poder a Terra Santa. Da parte dos outros, havia tentativas de tirá-los da Europa, de conquistar a Terra Santa. Eram lutas políticas, tinham consequências na vida da Igreja. Muitos cristãos foram presos pelos árabes e outros povos. Alguns povos forçavam-nos a viverem com eles, também em termos religiosos. Outros impediam que se praticasse o cristianismo. Outros os tornavam escravos. Sem dúvida, a vida cristã dessas pessoas era afetada. Foi por isso que surgiu na Espanha uma ordem para a redenção dos cativos, fundada por Pedro Nolasco, a Ordem dos Mercedários. Nascido na França meridional, de uma família rica, cultivou desde pequeno grande amor aos pobres. Completados com proveito os estudos humanísticos, com a morte do pai, transferiu-se para a Espanha, que em grande parte estava dominada pelos árabes. Ofereceu-lhe a ocasião de observar a tristíssima sorte daqueles que tiveram a infelicidade de se tornarem prisioneiros, sofrimentos físicos e morais. Vendo que muitos deles corriam o risco de perder a fé, aplicou toda a sua fortuna no seu resgate, libertando de uma só vez 300 cristãos. A boa vontade de um só era impotente para remir tantos escravos, mesmo recorrendo à caridade de muitas outras pessoas. Rezou, meditou longamente aos pés da cruz de Cristo, o grande libertador, a fim de saber como canalizar melhor os prementes impulsos de sua caridade em favor dos escravos. Em agosto de 1223, surgiu-lhe uma ideia: fundar uma ordem empenhada na redenção dos cativos. Aconselhou-se com seu confessor, São Raimundo de Penaforte, que teve a mesma inspiração e, com a aprovação do piedoso rei Jaime, deu início à obra. Emitiu os 3 votos: obediência, castidade e pobreza, acrescentando um quarto, o de sacrificar os bens e a própria liberdade, se necessário fosse, pela redenção dos cativos nas mãos dos árabes. O bispo de Barcelona, Berengário, recebeu esses seus votos e impôs o hábito a Pedro e a mais 2 companheiros. São Raimundo organizou as constituições ou regras, que apresentou ao Papa para aprovação. O nome oficial foi Ordem da Virgem Santíssima das Mercês para a Redenção dos Escravos. O rei Jaime ofereceu um prédio para a primeira sede da instituição. A nova ordem viu-se logo a braços com grandes dificuldades, que não lograram, porém, desanimar a inquebrantável fé de Pedro e sua constância em prosseguir na obra.
Durante o espaço de 31 anos, dirigiu os destinos da ordem, e contam-se aos milhares os cristãos que foram libertados por ele. Nos últimos anos de vida, Pedro viu-se, por motivos de doença, impossibilitado de trabalhar. Sua ordem já estava espalhada em diversas províncias da Espanha e da França meridional. Faleceu em 25 de dezembro de 1256. Os mercedários atualmente trabalham entre os encarcerados, nas missões, na ação pastoral junto ao povo e à juventude. São Pedro Nolasco, concedei-nos tua coragem, tua força e teus talentos, para que possamos socorrer os que sofrem opressão. Assim como destes tudo de vós para resgatar os cristãos dos cárceres, intercedei junto a Deus por nós, para que sejamos libertos de todas as escravidões aos espíritos do mal, que desgraçadamente por tantas vezes ainda servimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Pedro Nolasco, rogai por nós. O evangelho que vamos proclamar hoje, do livro de São Marcos, evangelista São Marcos, capítulo 4, versículos 26 ao 34. Naquele tempo, Jesus dizia-lhes: O reino de Deus é como alguém que lança a semente sobre a terra. Quer esteja dormindo ou acordado, de dia e de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Por si mesma a terra produz o fruto. Primeiro planta, depois a espiga e, por último, o grão que enche a espiga. Mas, quando o fruto está maduro, ele mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: Com que ainda poderemos comparar o reino de Deus? Com que parábola poderemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, depois de semeado, cresce e torna-se maior que as demais hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. E com muitas parábolas como essas, dirigia-lhes a palavra, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas, quando estava a sós com os discípulos, explicava-lhes tudo. Palavra da salvação. Querido povo de Deus, hoje Jesus apresenta as parábolas do reino de Deus, do governo de Deus, da ação de Deus. Mas hoje eu quero refletir com vocês e queria que você prestasse muita atenção. 2 pontos importantes, 2 grandes luzes apresentadas neste evangelho. A primeira, quero falar da divina providência. A segunda, esse jeito propositivo do reino de Deus. Vamos à primeira luz que esse evangelho hoje me favorece à mente e ao coração, que me ajuda a rezar, que me ajuda a ver Deus. Esse evangelho me ajuda a ver Deus pelo olhar da fé. Esse Deus que recebeu de maneira clássica no mundo inteiro essa expressão divina providência. O que é a divina providência? Esse nome é dado para Deus para falar do seu agir no mundo.
Deus que age. Talvez hoje você que está aí na sua sala, acompanhando o programa O Povo de Deus, tem uma criança. Essa criança está desse tamanho, amanhã o tamanho, vai crescendo quase sem a gente perceber. As nossas células vão se renovando. Faz parte dessa dinâmica da mão de Deus que cria, que conduz todas as coisas. O peixinho lá do fundo do rio, lá no açude, lá na lagoa, lá dentro do mar, lá dentro do oceano, dando vida, fazendo a desova e gerando mais vida. A planta, que hoje está pequenininha, amanhã está maior. A folha que está brotando, amanhã está maior. A divina providência que cuida, organiza todas as coisas da vida, da natureza, apesar da pessoa humana querer destruir, como você tem visto esses últimos anos, inclusive aqui no Brasil. Apesar de tocar fogo na Amazônia, acabar com a fauna e com a flora, aqui mesmo em Colinas, a monocultura muito forte também. Então, mas mesmo assim, Deus faz a planta nascer, o mato nascer, a semente plantada também nascer, a vida que não para, nem dentro do chão, nem no ventre das mulheres, nem na organização de toda a existência. A divina providência que não para de criar e de recriar. Mas a divina providência também que cuida de teus sonhos. Hoje, Jesus tem uma direção a partir dessas parábolas apresentadas. A direção, nos conduzir para entender e refletir o reino de Deus. Mas eu quero estender também tudo isto para a mão de Deus na vida da gente, que organiza, assim como de maneira sucinta, o homem vai lá, planta a semente na terra, sabendo que o Pai do céu vai dar energia, a vida, vai fecundar aquela semente. O Pai do céu vai dar vida. E assim, por isso, o agricultor acredita que ele faz uma parte e Deus faz outra. Mas poderíamos falar dos seus projetos de vida e sonhos. Você que começou lá no letramento, na escola, e hoje é professor, doutor, sei lá, formado, diplomado. O bem cresce em nós. Com uma grande mão atrás de nós, podemos dizer a mão de Deus que nos conduz, mas também ao nosso redor. Deus que cuida da gente, que nos protege, que nos faz o bem e com carinho organiza o mundo, as coisas. Eu diria até este momento, fez você parar para a gente falar sobre o reino de Deus. Vamos pensar. A divina providência que cuida até da semente, cuida também do teu coração, do teu projeto de vida, dos teus sonhos. Sempre acredite na divina providência. Gosto muito daquela jaculatória que é dita para a divina providência. Deus provê, Deus proverá, e sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Diga a outra parte, e sua misericórdia não faltará. É a providência, Deus que provê, essa ação de Deus, Deus que provê, chamamos de divina providência, que cuida do mundo e cuida da gente, cuida dos seus filhos e nos faz todo o bem. Por isso, confie no teu Pai do céu, no teu primeiro amor que é Deus. Acredite, se sinta como que no colo de Deus,
porque o olhar, essa providência de Deus, a gente não vai, às vezes não percebe, mas tantas coisas que Deus organizou para nós. Às vezes, antes mesmo de merecer, Deus nos deu o dom da vida, colocou uma família, botou uma mega de estrutura para cuidar de ti, de mim, de todos nós. A divina providência nunca te deixou só e nunca nos deixa só. Às vezes, não a merecemos. Às vezes não somos tão gratos, mas a divina providência agiu e agirá. Essa foi a primeira reflexão, a primeira luz. A segunda luz é sobre o reino de Deus. E Jesus apresenta desse jeito propositivo, próspero, que faz progredir, crescer, é fecundo, é lindo. O reino de Deus, as coisas de Deus. Às vezes, eu acho bonito como em alguns lugares começa uma comunidade, faz ali uma capela, às vezes uma cruz, passou ali 5 anos, como lembra aqui dentro de Caxias, lá no Divino Pai Eterno Santuário. Vários anos uma cruz ali, o povo rezava ao redor de uma cruz, depois fizeram uma capelinha que mal cabia o padre ali para celebrar a missa, uma coberta de palha. Hoje é um santuário. São os sinais do reino de Deus que crescem no meio de nós. Aqui no São Benedito, uma comunidadezinha que começa alguém rezando um terço para São Benedito e festejando o mês mariano e outras datas. Depois se tornou uma grande comunidade, uma paróquia, uma grande igreja e tão linda. É assim o reino de Deus. Por isso, deixe o reino de Deus crescer dentro de você, ou seja, o bem crescer dentro de você. Jesus vê as coisas de Deus assim, de maneira muito propositiva, ou seja, com possibilidades, com potência a ser mais. Por isso, queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele é otimista, ele não é pessimista. É assim que ele olha as coisas de Deus e o projeto dele. É assim que ele vê, na possibilidade de crescer, como cresce a semente, como cresce o grão de mostarda, que fica tão grande que até os pássaros do céu podem ali fazer ninhos. Jesus é otimista, não seja pessimista. Jesus pensa positivo. Jesus tem fé. Tenha fé também. Pense positivo e acredite em Jesus, que nos faz acreditar no Pai e em você. Precisa acreditar também em você, porque Deus lhe fez para ser mais. E agora, terminando nossa reflexão, quero lhe abençoar e que o reino de Deus esteja no seu coração, na sua vida e no seu agir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós temos hoje a grata satisfação de acolher no programa O Povo de Deus Steven e Josimeire, a dona Josimeire, catequista. Primeiramente nós vamos falar, para a facilidade aqui dos nossos estúdios, primeiramente vamos conversar com o catequista Steven, que é catequista na paróquia de São Benedito, na cidade de Caxias. Bem-vindo, Steven, e através de você, e através também da dona Josimeire, quero mandar meu abraço a todos os catequistas de Caxias, da paróquia São Benedito e da diocese de Caxias, que também acompanham este programa, O Povo de Deus. Interessante, Steven, né? Com tanto nome José, Pedro, esse nome não é tão conhecido, Steven, mas é bonito, viu? É bonito. Apesar que eu acho, depois do nome Jesus, o nome mais bonito é Ribamar, viu, Steven? Mas muito bem, também é bonito seu nome. Steven,
Eu tenho aqui várias perguntas para você. E você fica bem à vontade, né? E a primeira, há quanto tempo você é catequista? E quem foram seus catequistas? Aonde fez sua catequese? Eucaristia, crisma? Estou fazendo todas essas perguntas devido à questão também da mobilidade das nossas câmeras hoje aqui. Seja bem-vindo, fique à vontade, este programa é nosso. Mais uma vez quero manifestar a alegria de te acolher hoje aqui, Steve, em nosso programa. Seja bem-vindo. Certo. Boa tarde a todos, a todas, todos os telespectadores do programa Povo de Deus. Como o nosso padre falou, sou Steven, sou catequista da paróquia de São Benedito e me sinto muito privilegiado de estar hoje aqui no programa. Como o senhor falou nessa primeira pergunta, onde eu fiz minha crisma, eucaristia, batismo, eu sou residente do bairro São Francisco, daqui de Caxias. Eu fiz minha eucaristia na paróquia, na comunidade Santa Rita de Cássia, no bairro São Francisco. E depois fiz minha crisma também lá com o Rafael, que hoje é um dos seminaristas da nossa paróquia. E quero mandar um abraço para ele aqui, ao vivo. E assim, padre, o meu percurso, ele dentro da catequese, ele já faz 2 anos. 2 anos que eu estou nessa missão, com muito amor, com muito prazer. E dentro da igreja, eu passei um tempo fora, né? Desviado, como o povo fala. Depois voltei. Por uns anjos que me resgataram, me chamaram de volta, eu voltei. E vi que aqui era o meu lugar. Essa missão de poder evangelizar, de falar da palavra do Senhor, falar de Maria, é uma missão que me alegra muito, muito mesmo. E eu só me sinto gratificado a estar presente dentro da catequese, de estar nessa missão. Muito bem, caríssimo Steven. E você lembrou o nosso seminarista Rafael, que soma demais nessa paróquia quando está de férias, nos ajuda, a gente sempre tem a grata satisfação de acolher, e ele sempre tem uma missão muito boa quando chega aqui, em tudo, cheio de disposição, de santidade, de tudo que é de bom que uma pessoa traz, né? Vai ser, acredito, um grande padre, o seu catequista, Rafael. Então a gente sabe que essa sua santidade toda, isso podia ter aprendido também com esse outro santo, que é o Rafael, nosso catequista, que vai ser um grande padre. Mas, Steve, tem uma pergunta a te fazer. Qual a importância da catequese na vida de uma pessoa? Qual a importância da catequese? A importância da catequese, ela é bem abrangente. É mais do que dar o catecismo, é mais do que só falar de Jesus Cristo. Ela vai, padre, eu levo ela como 3 pilares: sistemática, dinâmica e contínua. Porque a partir desses 3 pilares, a gente consegue abranger na vida de uma pessoa todos os ensinamentos, todas as doutrinas, todos os mistérios da nossa fé católica, apostólica romana. Então, ela é muito importante, apesar de a gente também trabalhar o catecismo, os ensinamentos que estão abrangentes dentro da nossa igreja. Mas tem essa importância de trazer para a vida. Como eu acabei de falar, né? Eu passei um tempo fora da igreja. Por quê? Porque no início eu continuei, tive a minha eucaristia, meu batismo, mas fiquei perdido. Não tive essa continuidade. E dentro da catequese,
a gente trabalha essa questão de ter todos os primeiros 3 sacramentos, que são a Eucaristia, o batismo, a Eucaristia e a Crisma, que são os sacramentos da iniciação cristã, do caminho cristão, e a partir desse momento tem a continuidade com os outros sacramentos, que vai da ordem, do casamento, do celibato, vai depender de como o Espírito Santo vai adentrar no coração de cada um. Mas, a partir dessa questão dos ensinamentos, é que a gente consegue trazer as pessoas, consegue mostrar o que é a catequese, o que é ser catequizado. Entendeu? É mostrar a importância que Jesus Cristo teve e tem na nossa vida. O que ele fez, o que ele trouxe e o que ele faz. Se a gente notar a presença, o quanto Jesus Cristo fez, ele continuou a vida dele de catequese. Depois da sua ressurreição, continuou a catequese. Continuou trazendo, continuou falando de Deus, continuou falando do reino que está à espera de cada um de nós. Então, essa é a importância da catequese na vida de cada um de nós. Muito bem, Steve. Eu costumo dizer, conhecer a Jesus melhor para amar mais. Quem pouco conhece, pouco ama. E uma das possibilidades de conhecer Jesus melhor é pela catequese. Acho interessante que a catequese é esse espaço tão bonito de encontro com Deus. E vocês fazem todo esse itinerário de formação para que a pessoa não volte dali do mesmo jeito que chegou. Eu costumo dizer, se os pais fossem mais inteligentes, eles faziam assim, faziam tudo para que seus filhos participassem da catequese. Porque quando seu filho, é muito amigo de Deus, é temente a Deus, claro que ele vai obedecer os mandamentos, como honrar pai e mãe, que é o 4º mandamento de Deus, enfim, vai vivenciar todos os mandamentos. Por isso, pais, vocês querem que seus filhos tenham respeito e amor por vocês? Ensine eles a amar a Deus, a respeitar a Deus, a servir a Deus. Hoje, no nosso programa Povo de Deus, nós estamos tendo a alegria de acolher aqui os catequistas Steven e Dona Josimeire. Steven, eu gostaria que você desse as palavras finais e fique bem à vontade, e quero também refazer o convite. Todas as vezes que queira vir aqui, seja bem-vindo. Mas eu soube que também vocês estão numa campanha aí, no sorteio, um bingo, alguma coisa, para a catequese. Faz esse convite para o povo, diga o que é que vocês estão pensando de fazer nesse sentido. Eu só tenho a agradecer, padre, muito agradecer a minha presença, ao convite, a participação do programa. Para finalizar minha fala, eu digo assim, que nós, como cidadãos cristãos, temos que ter a consciência de levar a Deus a nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos tios, avós, porque essa é a primeira catequese, esse é o primeiro início. Levar ele, que está tão simples, ele é simples, ele está no nosso dia a dia. Às vezes a gente esquece que para eu encontrar até ele, é necessário eu ir à igreja, só ir à igreja? Não. Comece com os pequenos detalhes da vida, com bom dia, com amor, com o carinho com seu filho, com sua filha, com a atenção de você olhar seu filho, olhar sua filha. Esse é o início da nossa doutrina, é o início da doutrina do amor. E traga para a catequese, venha para a catequese. Aí a gente já vai trazer as doutrinas do catolicismo, da nossa igreja.
Como o senhor falou, né, a questão do nosso convite. O convite que a gente tem é do nosso leilão online, que vai acontecer no dia 30, às 15 horas. Vai ser nesse próximo sábado. Vai ser online, no canal do YouTube, Mensagem de Fé, Padre Ribamar. E nesse leilão a gente vai ter várias joias que estão à disposição, delícias culinárias, frutas, tudo que um leilão tem a oferecer. Queremos a presença de todos, que todos possam participar, comprando, participando, dando seu lance, que vai ser de ótima caridade. Também, a gente, além do leilão, a gente também está com a campanha das nossas camisas, de 2 camisas que a gente está fazendo, uma com a mensagem de Santa Teresinha e outra de São José. A de São José, como sabemos, estamos no ano de representação dele, do nosso santo padroeiro. E mais informações, me procurem, procure a Rita, que eu acho que quase todos conhecemos ela, e o Arlan. O meu contato para a venda das camisas é o meu WhatsApp, que é 96 49 70 66, para saber os valores das camisas e etc. Muito bem, tivemos aqui a grata satisfação de acolher nosso programa o jovem catequista Steven, e terminou suas palavras também fazendo esse convite para o leilão online, que tem como finalidade ajudar a subsidiar a catequese. A catequese tem todo um kit de coisas que preciso que os catequizandos tenham. São muitas coisas que acontecem ao longo, as entregas que são feitas, texto, Bíblia, são muitas coisas. E além do material didático, E a gente pede que você some conosco, que vai ser neste próximo sábado. Também está conosco a nossa catequista, Dona Josimeire. Dona Josimeire, que é a catequista aqui na paróquia de São Benedito, na cidade de Caxias. É também a nossa coordenadora da catequese. Seja bem-vinda, Dona Josimeire. Que bom recebê-la aqui em nosso programa. E esse microfone é todo seu. Fique à vontade. Eu gostaria que você fosse logo respondendo algumas perguntas, Por exemplo, quando fez sua catequese para a Eucaristia para a Crisma? Quem foi seu catequista? Se quiser, pode mandar um abraço. Paróquia que fez. E também quanto tempo de catequese. E junto com tudo isso, uma perguntinha que virá depois, Mas quero mais uma vez manifestar a alegria de ter aqui nosso programa, O Povo de Deus. Seja bem-vinda, Dona Josimeire. Muito obrigada, Padre. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom estarmos, divulgando sobre a catequese. E o Senhor sempre nos dá essa liberdade. Muito obrigada mesmo. Sobre as suas perguntas, Então, como eu não sou de uma família muito católica, desde que a gente sempre foi católico de IBGE, como dizem hoje em dia, eu fiz a Eucaristia quando eu estava no ensino fundamental. Só que como não foi estimulado em casa, acabou se demorando mais para fazer a crisma, porque eu não tinha esse conhecimento dos sacramentos, Eu não sabia da importância de como eu precisava deles para essa iniciação à minha vida cristã, Como eu não tinha conhecimento de Cristo, Como eu não tinha sido apresentada diretamente a Cristo. Então, eu fiz minha Eucaristia, primeira comunhão no ensino fundamental e demorei até 2015, outro dia, para fazer a crisma. Eu me crismei aqui na São Benedito, fiz a Eucaristia aqui na São Benedito e
E meus catequistas de crisma eram a Dailton e a Conceição. Um abraço muito forte aos dois, né? Muito obrigada pelo sim de vocês. Se não fosse o sim de vocês, né, onde muitos estariam, né? Graças a Deus, vocês conseguiram cumprir com a missão de vocês, né? A missão que Jesus deu a vocês. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe. Sobre as outras perguntas, eu sou catequista. Logo depois que eu crismei, eu comecei a ser catequista. Então, em 2016, eu iniciei. Eu entendi que Jesus me chamava a uma missão. E eu precisava dizer sim, né? Eu precisava servir. E depois que a gente é apresentado a Jesus, né? Então, fica muito mais difícil para a gente dizer não para Ele. Não é não para as pessoas, mas é o não para Jesus. E eu não consigo, embora a gente ainda seja muito pecador e continue dizendo não para Jesus, a essa missão eu não consigo dizer não. Então eu preciso sempre dizer sim. Eu quero dizer sim a Jesus e continuar a missão dele. Dona Josimeire, eu tenho uma pergunta para a senhora. Qual a importância de ser catequista? Sabe que no Brasil, acredito, tem mais de 100 mil catequistas. É um grande batalhão forte, podemos dizer, esses soldados de Cristo que leva a palavra para frente, esse anúncio do Evangelho, que ajuda a converter mentes e corações para Deus, para a igreja, e que ajudam a fazer entre pessoas e Deus uma grande história de amor. Muita gente começa a amar mais a Deus, a Cristo, a vivenciar os sacramentos, depois que se encontram na catequese, depois que passam por esse período de formação na catequese. Eu costumo dizer que o catequista tem um lugar todo especial no coração de Deus, né? Também eu lembro que a catequese, quem está em frente de algumas pastorais, por exemplo, alguém da pastoral que lhe coordena, anima a pastoral familiar, faz catequese de adultos, né? E muitos outros pastorais, não deixa de ser também uma catequese, mas tem aquela mais sistemática, como já falava o Steven, que a catequese feita, ela tem esse tripé e tem toda uma sistematização, é progressiva e a pessoa termina fazendo um itinerário formativo e espiritual importante. Então, dona Josimeire, qual a importância de ser catequista? Então, eu estava ouvindo o senhor falar do Evangelho e é exatamente aquilo que o senhor falou no Evangelho, né? Acho que ser catequista é plantar a sementinha, né? Que o senhor falou no Evangelho. A nossa parte é só plantar a semente, né? E para mim, meu coração se alegra demais quando eu levo Jesus às pessoas. E para mim, ser catequista é exatamente isso. Levar Jesus, levar o conhecimento de Jesus a todo aquele que Ele nos enviou, né? A quem Ele nos enviou. E plantar essa sementinha e deixar Deus fazer o resto, deixar Jesus fazer o resto. Assim como o senhor falou em uma das missas que Santo André foi lá, apresentou Jesus e saiu correndo, né? Então, eu acho que ser catequista é ser como Santo André, né? É apresentar Jesus. Depois que a gente apresenta Jesus, Jesus sempre faz o resto. Ele que tem o poder, Ele que tem a força, é Ele quem vai fazer todo o resto. A nossa parte é só levá-lo até as pessoas, apresentá-lo. E o nosso mundo tem, hoje em dia, muito necessidade de conhecer Jesus. Assim como o senhor falou também que para os pais, né, que só aprende a amar quem já conhece Jesus. A gente precisa aprender a amar mais. E sem Jesus é meio impossível. E eu acho que a missão do catequista é exatamente essa. Fazer com que as pessoas sejam apresentadas a Jesus, conheçam Jesus. Dona Josimeire, e esse estilo novo,
Quando a senhora fez a catequese, eu também no meu tempo, a pedagogia era diferente. Eu acredito que sim, não sei. Na minha época era uma outra metodologia. Fale agora para essa nova metodologia que estamos fazendo de inspiração catecumenal. O que a senhora tem a falar, dizer para os caxienses, e essa nova metodologia que muita gente, os que já estão com mais de 20 anos, talvez mais de 10 anos que fizeram a Eucaristia e Crisma, foi de uma outra maneira. O que mudou? O que tem de novo? Quais são as novidades? E por que mudou? Então, hoje em dia a gente chama de catequese de inspiração catecumenal, né? Que remota, vem lembrar como os primeiros cristãos faziam essa catequese, né? Antes, os primeiros cristãos, eles catequizavam, eles faziam as pessoas conhecerem Jesus e só depois eles davam os sacramentos. E a catequese hoje em dia, a gente está tentando trabalhar dessa forma, né? A CNBB viu a necessidade das pessoas não só serem catequizadas ou receberem simplesmente os sacramentos, mas principalmente conhecerem a Jesus. E aí a gente está tentando, né, fazer essa linha do tempo e fazer como os primeiros cristãos. Fazer as pessoas, levar Jesus a essas pessoas que não o conhecem ainda, apresentá-lo e só depois de apresentá-lo, dar os sacramentos. E hoje em dia a gente fala que a catequese é um itinerário, né? É uma caminhada. Existem etapas, existem paradas e celebrações para a gente se alegrar com aquela etapa que a gente viveu, com aquele momento que a gente esteve com Jesus e do que a gente conheceu dele, dos mandamentos, de Deus e da igreja. Levar o conhecimento da igreja também, mas as celebrações servem para a gente celebrar aquele momento que a gente já viveu. E aí a gente vai vivendo essas etapas, essa caminhada. E ao final dessa caminhada, a gente tem os sacramentos e logo depois dos sacramentos a gente ainda continua caminhando. A gente não para nos sacramentos, né? Tem o tempo da mistagogia. E é isso. Hoje nós estamos tendo essa alegria de acolher aqui em nosso programa O Povo de Deus, os catequistas Steven e Dona Josimeire. Dona Josimeire, pode reforçar novamente esse leilão que vocês vão fazer neste próximo sábado, com este objetivo de ajudar na missão de vocês e dar também as palavras finais. E muito obrigado por ter vindo ao programa O Povo de Deus. Muito obrigado. Fique à vontade, Dona Josimeire. Então, antes de falar sobre o leilão, eu quero falar também que a gente está com as inscrições abertas para catequese aqui na São Benedito, né? Começaram as inscrições na semana passada, no domingo passado, dia 24, e vão até dia 21 de fevereiro. Está acontecendo das 8 às 11 horas aqui na São Benedito, na sala da catequese, que fica aqui ao lado da São Benedito, ao lado da lojinha do Seu Beru. E sobre o leilão, aqui a nossa missão é levar Jesus, né? Mas com um novo método e também por conta da gente querer dinamizar a catequese, a gente precisa de dinheiro para algumas coisas. E a missão é voluntária, né? A gente não cobra por isso. E a gente precisa de dinheiro para essas certas coisas. E por isso a gente está fazendo essas ações, né? As camisetas, o leilão. O leilão vai acontecer agora no sábado. Vai ser muito bom que vocês participem comprando as nossas joias. A gente vai ter muita coisa boa. Por favor, nos ajudem. A gente precisa muito de ajuda. E é isso. A gente precisa da ajuda de vocês para evangelizar. A gente quer muito evangelizar e da melhor forma, né? A gente quer muito levar Jesus e da melhor forma a gente quer apresentar Jesus. Eu sei que Jesus se apresenta da forma mais simples, né? Ele é simples e a gente quer levá-lo dessa forma e a gente precisa de ajuda. Muito obrigada, Deus abençoe. Esteve hoje aqui em nosso programa Steven e Dona Josimeire, catequistas aqui na cidade de Caxias, na paróquia de São Benedito.
A gente agradece mais uma vez pela a sua presença aqui. E vamos agora, concluindo o nosso programa, você fique com as notícias da CNBB, a notícia da Igreja no Brasil e no mundo. Fiquem com Deus. Olá! Começa agora a edição especial do Boletim Igreja no Brasil com as principais notícias desta semana. O Brasil finalmente iniciou a vacinação contra a Covid-19 depois da aprovação pela Anvisa de uso emergencial dos imunizantes da AstraZeneca e Oxford, produzida em parceria com a Fiocruz, e da Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. A CNBB incentiva a população a se vacinar contra o novo coronavírus. O arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, participou na última segunda-feira, dia 18 de janeiro, do lançamento da campanha Abrace a Vacina, promovida pelo Direito Já, Fórum pela Democracia e pela Frente pela Vida, da qual a CNBB participa. Dom Valmor afirmou na cerimônia que a vacina é a arma mais eficaz no combate à Covid-19 e pediu que a população não se deixe enganar por quem desmerece a vacina e tenta minimizar a Covid e os impactos na vida de muitas famílias marcadas pela dor e pelo luto. O portal Vida e Família da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB preparou uma série de informações e esclarecimentos sobre as vacinas que vão ser aplicadas aqui no Brasil e sobre o processo de vacinação. Ao todo, são 14 pontos sobre as vacinas preparados pelo médico e coordenador da Pastoral Familiar na Diocese de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Silvio Omar Macedo Prietec, que é pediatra e doutor em ciências pneumológicas. De acordo com o Ministério da Saúde, até o dia 19 de janeiro, 6 milhões de doses da Coronavac foram entregues para todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. Mais detalhes no nosso portal. Ainda falando da pandemia do coronavírus, a Igreja no Brasil tem se mobilizado para ajudar a cidade de Manaus, no Amazonas, e alguns municípios do interior do estado por causa do aumento no número de infecções pela Covid-19, recordes de internações nas UTIs dos hospitais manauaras e a falta de insumos nas unidades de saúde, como oxigênio. Comunidades cristãs têm organizado ações de socorro para a doação de oxigênio, doação em dinheiro e momentos de oração e preces. Segundo especialistas, essa pode ser uma segunda onda de contágios pelo novo coronavírus em Manaus. Essa crise de saúde no Amazonas somou quase 30 mil casos nas primeiras semanas de janeiro, segundo informações do consórcio de veículos de imprensa. Foram 896 mortes entre o dia 1º e o dia 17 de janeiro. O presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, fez um apelo em vídeo para que líderes empresariais, empreendedores e políticos prestem auxílio aos irmãos e irmãs que sofrem nos hospitais, oferecendo oxigênio e combatendo a especulação de quem quer lucrar com o sofrimento e as perdas humanas. A mensagem na íntegra está no cnbb.org.br. A CNBB, em parceria com a Faculdade Católica de Feira de Santana, na Bahia, oferece o curso de extensão em Pastoral Afro-Brasileira. A iniciativa é uma oportunidade de formação teológico-pastoral de comunidades, movimentos pastorais e pessoas interessadas em uma pastoral afro-brasileira, em vista do conhecimento da missão, amadurecimento e preparo para o agir nos diferentes setores da igreja e da sociedade. O curso é totalmente online, com carga horária de 110 horas aula, e é dividido em 3 eixos. Cada um deles terá uma parte teórica, que são os encontros online, e uma parte prática, que é o estudo e a pesquisa extra-classe. A inscrição é paga e pode ser feita diretamente no site da Faculdade Católica de Feira de Santana.
Confira também no portal da CNBB. Edições CNBB oferece página com aulas e links com os principais materiais da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Pastoral Carcerária Nacional lançou o relatório A Pandemia da Tortura no Cárcere, fruto de análise dos casos de denúncias relacionados à pandemia do coronavírus recebidas pela Pastoral ao longo de 2020. A Arquidiocese do Rio de Janeiro realiza de 26 a 28 de janeiro 31ª edição do curso anual para os bispos do Brasil, que vai abordar as atualizações da catequese previstas no novo diretório. O boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Acompanhe as novidades da CNBB pelas nossas redes sociais, @CNBB Nacional. Até a próxima! Oggi, anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, si celebra la giornata della memoria. Commemoriamo le vittime della Shoah e tutte le persone perseguitate e deportate dal regime nazista. Ricordare è un'espressione di umanità. Ricordare è segno di civiltà. Ricordare è condizione per un futuro migliore di pace e di fraternità. Ricordare anche e stare attenti, perché queste cose possono succedere un'altra volta, incominciando le proposte ideologiche che vogliono salvare un popolo e finendo distruggendo un popolo e l'umanità. State attenti a come è incominciata questa strada di morte, di sterminio, di brutalità. L'enciclica Laudato Si è un documento che cambia profondamente l'approccio ecologico. Innanzitutto bisogna dire che non è un'enciclica verde, non è un'enciclica ambientale, ma un'enciclica sociale a tutto tondo. E secondariamente questa idea dell'ecologia integrale, che vede fortemente le connessioni tra la sofferenza dell'ambiente e la sofferenza dell'umanità, è la grande, straordinaria riflessione che Papa Francesco consegna al mondo e che è anche un problema di lavoro per migliorare questo stato di cose. Bisogna che rimettiamo in discussione un certo tipo di economia, che rimettiamo in discussione certi valori, come per esempio, proprio in campo economico, la primogenitura del profitto su tutto, e cominciare a ragionare sui beni comuni, sui beni relazionali. Cambiare questi paradigmi è un'impresa difficile e abbiamo bisogno quindi di un nuovo umanesimo, di una nuova riflessione che sia il segno dei tempi. La Laudato Si è l'inizio di un nuovo umanesimo. L'esigenza che noi tutti avvertiamo è che questo cambiamento non è destinato ai soggetti politici che hanno influenza nel mondo della cultura e della politica, ma è viceversa un atteggiamento che riguarda tutti. E proprio questo atteggiamento verso tutti ci porta a considerare quanto anche le piccole cose possono divenire sostanza e
e anche capacità, opportunità di trasformazione e a rendere soggetti attivi anche gli umili. Ogni persona, a partire dal proprio quotidiano, può diventare un protagonista di questo cambiamento. Questa è la bellezza della Laudato Si. La parola ci fa vicini a Dio, non teniamola lontano. Portiamola sempre con noi, in tasca, nel telefono, diamole un posto degno nelle nostre case. Mettiamo il Vangelo in un luogo dove ci ricordiamo di aprirlo quotidianamente, magari all'inizio e alla fine della giornata, così che tra tante parole che arrivano alle nostre orecchie giunga al cuore qualche versetto della parola di Dio. Per fare questo, chiediamo al Signore la forza di spegnere la televisione e di aprire la Bibbia, di chiudere il cellulare e di aprire il Vangelo. In quest'anno liturgico leggiamo quello di Marco, il più semplice, breve. Perché non leggerlo anche da soli, un piccolo passo ogni giorno? Ci farà sentire il Signore vicino e ci infonderà coraggio nel cammino della vita. Lo scorso 20 gennaio, a pochi metri da Piazza San Pietro, è stato trovato morto a causa del freddo un senzatetto nigeriano di 46 anni, di nome Edwin. La sua vicenda si aggiunge a quella di tanti altri senzatetto recentemente deceduti a Roma, nelle stesse drammatiche circostanze. Preghiamo per Edwin. Ci sia di motivo quanto detto da San Gregorio Magno, che dinanzi alla morte per freddo di un mendicante affermò che quel giorno non si sarebbero celebrate messe perché era come il venerdì santo. Pensiamo ad Edwin, pensiamo cosa sentì quest'uomo, 46 anni, nel freddo, ignorato da tutti, abbandonato anche da noi. Preghiamo per lui.